Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Seguimos cobrindo aqui as partidas do Norway Chess 2022 e a gente tem uma partida aqui entre Lenhador e Nishigiri. Vamos a ela. Muito bem, galera, a gente tem uma partida pensada aqui, tá bom? 2 horas para cada jogador, 30 segundos de acréscimo por lance. O lenhador Mamedjarov abre a partida com peão dama D4. O Guiri responde aqui com cavalo em F6 e depois de C4, G6. Cavalo C3, bispo G7 segue desenvolvendo e aqui E4. Então o Guiri joga depois D6 e vai jogar uma defesa índia do rei aqui, né? Vamos ver que interessante. Partidas sempre muito agressivas. Cavalo em F3 foi jogado o roque e aqui bispo E2. O lenhador segue também querendo colocar o rei em segurança. E5 pelo Guiri, né? Um lance que precisa ser jogado na Índia do Rei para dar um pouco mais de liberdade para as peças aqui das negras. Roque foi jogado pelo lenhador, E por D4, cavalo aqui por D4 e torre 8, segue pressionando agora para cima do peão central. E aqui o lenhador protege com F3. Temos aqui C6 pelo Guiri e já rei H1 pelo lenhador, tirando aqui o rei da diagonal de casas escuras. D5 foi jogado pelo Guiri atacando o centro. E por D5, C por D5 e aqui bispo G5 completando o desenvolvimento aqui das peças menores do lenhador, cravando agora aqui o cavalo e aqui cavalo C6 segue desenvolvendo o Guiri e se trocar aqui em C6, legal. Dá para proteger o peão isolado aqui, esse peão de D aqui é um peão isolado, né? Cavalo por C6, B por C6, o peão ganhou uma segurança, mas ele virou isolado de novo. C por D5, C por D5 e mais uma vez o Guiri tem um peão isolado aqui, né? Isso é um problema? Não sei, vamos ver como segue a partida. É um tema polêmico do xadrez, o peão isolado. Ele pode ser bom às vezes, né? Além de tudo, esse aqui é um peão passado. Ele tem essas duas características. Peão isolado porque não tem nenhum peão das colunas adjacentes que podem apoiar esse peão, e peão passado porque não há nenhum peão do adversário na própria coluna e nas colunas adjacentes. Bispo B5 foi jogado atacando a torre, torre E6 em segurança e aqui bispo C4. Opa, um lance de efeito aqui do lenhador, mas é também um lance de ataque. Afinal de contas, o bispo não pode ser capturado porque o peão está cravado. A bispo B7 foi jogada pelo Guiri, trazendo mais uma proteção. E aqui bispo B3, o lenhador coloca o bispo em segurança. Ô Rafa, não dá pra capturar aqui? Eu tô olhando pra essa posição, esse cavalo tá cravado, tô achando que dá pra capturar aí. Realmente dá, né? Cavalo por D5, bispo por D5, seria uma possibilidade, bispo por F6, daí bispo por F6, dama por D5 e por aí vai, né? O que aqui tá guardando peça na caixa, tá guardando tudo peça na caixa. Aqui pode jogar um torre 7 de repente, já tem uma pressão aqui em B2. De fato as pretas ficam com um peão a menos momentaneamente, mas muito em breve vão conseguir recuperar aí o seu peão e provavelmente a gente vai ter um final empatado, muito equilibrado, né? Então aqui por isso o lenhador faz o lance bispo B3, ele quer jogo. Dama em A5 aqui pelo Guiri e agora dama aqui em D2 pelo lenhador, conectando aqui as torres, lembrando que a dama está aqui protegida pelo bispo e agora a torre de A em E8. O Guiri esquece aqui do peão passado, segue aqui com suporte na coluna E, muito interessante. E aqui cavalo por D5, capturando finalmente o peão isolado e agora dama por D2, capturando a dama. Cavalo por F6 primeiro, cheque aqui, né? Claro, porque aqui você não vai capturar em D2 senão tá caindo uma peça. Então primeiro cavalo por F6, cheque, bispo por F6 e agora sim bispo por D2, recuperando aqui a dama. E torre 2, né? Se a gente fizer uma pequena contabilidade aqui, brancas tem um peão a mais, mas estão com o bispo atacado e o peão de B2 também aqui atacado. Bispo C3 foi jogado, o bispo toma, peão toma, e aqui A5 pelo Guiri, o Guiri jogando com peão a menos. Aqui região foi jogado, bispo C8, no entanto, uma torre na sétima, o domínio da coluna E e um bispo bastante ativo também. Torre F2 foi jogado, torre E1, cheque, torre toma, cheque, torre F1, torre E2. Então aqui se jogar torre F2 de novo, torre E1, cheque, vai ficar repetindo. Então aqui o lenhador segue com torre C1, ele quer ganhar essa partida, afinal de contas ele tem um peão a mais. Bispo E6 foi jogado aqui pelo Guiri e agora C4, avançando com o peão. Torre B2 pressionando a casa de B3, torre C3 foi jogada e agora rei F8, o rei vai à luta, o rei vai atrás desse peão também. Aqui A3 foi jogado, rei E7, bispo A4, rei D6, o rei vai encostando no peão e aqui C5, cheque, um lance importante aqui pelo lenhador, não deixando o rei ocupar aqui a casa de C5, né? Então agora rei C7 e aqui H3, jogado agora pelo lenhador,
com possibilidade de levar o rei para o jogo. H5 foi jogado pelo Guiri, que luta, hein? Rei H2, H4, não deixando o rei sair. Esses caras jogam demais. E agora torre E3 aqui pelo lenhador. Torre A2, o Guiri vai ficar pressionando agora o peão aqui de A3. Bispo B5, dando suporte para o peão passar e ficar protegido aí pelo bispo. Torre C2 foi jogado, atacando o peão. Torre E5 protegendo. E aqui torre C3 atacando o peão de A3. A4 em segurança, torre B3 mais uma vez. E aqui rei G1 foi jogado pelo lenhador, tentando levar o rei de outra maneira. Torre C3 e agora rei aqui em H2. Torre B3 repetindo o lance. O Guiri tá propondo praticamente o empate aqui. E agora bispo em E8, né? E se a gente olhar uma situação complicada aqui para o Guiri, porque apesar da posição ser de difícil progresso, ele tem pouco tempo no relógio, né? São 53 segundos aqui. O lenhador tem muito mais tempo. A partida seguiu aqui com o rei D8 pelo Guiri atacando o bispo. E o bispo volta para casa de C6 e aqui torre B4. O Guiri tenta colocar alguma pressão aqui na posição. Bispo B5 foi jogado e agora torre D4. Temos aqui rei G1 e agora rei C7. Rei F2, torre B4 aqui pelo Guiri. E agora a torre E2. E a questão é, qual é o plano aqui? O que será que o lenhador vai conseguir fazer? Qual que é o plano agora? Porque ele tem um peão a mais, mas o Guiri parece que neutralizou esse peão a mais, né? Aqui torre B3 foi jogado, torre C2, torre A3, torre E2, torre C3. Aqui tá meio, né, um esperando o outro. Depois de torre E4, torre por C5. Aqui o Guiri recupera o peão, mas está caindo o peão de H4. Temos ação, temos progresso, né? Conseguiram andar aqui com a posição, então o lenhador segue com torre por H4. Torre C2, cheque, rei G3, rei D6. E agora o rei vai lá para a ala do rei, onde está a maioria de peões aqui do lenhador. Torre H8 e agora rei C5, para cima do bispo também. Torre B8, torre B2 e aqui H4, avançando aí com essa maioria. Bispo D5, torre F8, torre B4, uma partida de manobras. Torre C8, cheque, rei B6 e aqui torre D8, atacando o bispo. Rei C5 e o Guiri jogando no limite, né? O tempo dele caindo. Torre D7 aqui pelo lenhador, sempre criando uma ameaça. Aqui torre por B5, o Guiri foi pro lance do desespero, né? Já caindo o tempo, ele foi para esse lance desesperado aí. Torre por B5, pior que não dá nem para ele capturar o peão na sequência, né? Porque senão tá caindo o bispo dele aqui. Agora, por que o Guiri não jogou o bispo B3? Não sei, talvez porque ele tivesse com pouco tempo, né? Olha que lance bom, né? Aqui torre C7 cheque, rei B6 e por aí vai, né? E por aí vai, poderia seguir dessa maneira. Torre C6, rei B7 e o jogo poderia ir embora. F4, bispo por A4, poderia ir embora dessa maneira com muita luta ainda. Com muita luta, talvez as pretas consigam empatar aqui. E olha, se as brancas errarem, as pretas conseguem até ganhar, né? Então por que o Guiri não jogou o bispo B3 aqui, que é um lance tão natural da posição, e jogou torre por B5? Porque o tempo tá caindo, galera, não dá muito tempo para pensar. Aqui A por B5, bispo C4 atacando o peão, mas agora rei F4 pelo lenhador vai levar o rei esse batalhão de 3 peões. Vamos ver. Aqui A4, o Guiri vai avançando com o peão passado, G4 pelo lenhador. Bispo por B5 atacando a torre, torre por F7, A3 avançando com o peão. Torre E7, bispo aqui em D3 e agora torre em A7, não permitindo o avanço do peão. Rei B4 dando suporte, H5 pelo lenhador, o ponto todo é esse, né? O lenhador agora cria o peão passado dele. Peão toma, e nessa posição, o Guiri, meus amigos, que lutou bravamente aqui, abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal. O lenhador realmente jogou mais rápido, né? Os dois foram ultra precisos, né? O Guiri acabou jogando o lance desnecessário, torre por bispo, mas os dois foram ultra precisos e aqui o Guiri fez isso porque o tempo dele estava caindo, né? Não é culpa da defesa índia do rei, hein? Já vai o pessoal falar, tá vendo? Por isso que ninguém mais joga a defesa índia do rei. Mentira, muita gente joga ainda a defesa índia do rei. Nível grande mestre, super grande mestre, e perdeu aqui porque o tempo estava caindo e teve que fazer uma besteira, que a partida estava bem equilibrada, né? Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com, vamos lá. Galera, 88.4 aqui de precisão para o lenhador, 87 aqui para o Guiri. Intensa, foi uma partida séria a classificação aqui do coach, do robozinho aqui do chess.com, e aqui com direito a lance brilhante aqui do lenhador, né, que foi o lance cavalo por D5, ele considerou esse lance aí do lenhador como um lance brilhante, levou para aquelas trocas lá e o final com um peão a mais, né. Mas é isso, galera, uma grande partida aqui entre o lenhador e o Guiri, né, uma grande luta.
e realmente mostrando que o fator tempo, como é importante o fator tempo no xadrez, o lenhador gerenciou melhor, acabou merecendo essa vitória, né? E se você quiser melhorar no xadrez, tem uma dica para você continuar aqui no vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Meu nome é Blardo Hussein e sou jogador amador de xadrez. Recentemente, consegui a façanha de vencer o grande mestre Mequinho em uma partida rápida. Aliás, há pouco tempo atrás, empatei com o grande mestre Sup em uma simultânea. Sem dúvidas que minhas análises melhoraram bastante depois de ter feito o curso Maestria do Cálculo, também do grande mestre André Diamante. Enfim, agradeço muito a ele pelos ensinamentos. E aí vocês estão pensando, pô, mas o que D5 faz, né? Vou explicar passo por passo.